A vida de oração, ela é com certeza uma prática aí essencial na vida do cristão. A oração, ela é importantíssima para o seu crescimento espiritual. Eu costumo dizer que existem aí três características poderosas de um discípulo de Jesus, né? Que é oração, jejum e palavra, Bíblia. Então, se você está nesse vídeo, é porque você quer manter uma vida de intimidade com Deus, certo? Então, se você quer manter essa vida, se você quer ter um relacionamento profundo com Deus, o que eu quero dizer para você aqui, principalmente, é tenha uma rotina, uma vida com jejum, oração e Bíblia. Então, quando você, né, absorve a palavra e vive a palavra, você já está passos à frente aí, né, de muitas pessoas que querem ter uma vida com Deus, mas não buscam. Então, a palavra ela é primordial. Você ler e estudar a palavra e viver a palavra é o ponto-chave aí para a tua vida, para o teu crescimento espiritual. Oração e jejum é uma forma de você se fortalecer, porque o jejum ele te fortalece, e a oração é a forma que você tem de falar com Deus. Então você fala com Deus através da oração, você ouve Deus em oração quando você está fortalecido através do jejum, você ouve Deus através da palavra. Então a oração, o jejum e a Bíblia é a sua forma de se comunicar com o teu Criador, com o teu Pai, se comunicar com Jesus através do Espírito Santo. Então busca essa rotina. Agora, falando de oração, que é o objetivo desse vídeo, eu gostaria de dizer para você uma passagem que está lá no livro de Josué, Josué 1, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim, Deus vai dizer para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Talvez você já conheça muito esse versículo, mas ele diz assim, seja forte e corajoso. A gente já começa aqui e vê que Deus ele dá uma direção para Josué, dizendo, Josué, seja forte e corajoso. Ele não diz assim, olha, a partir de agora você vai ter força e coragem. Ele não diz assim, olha, eu vou descer sobre você um poder, uma coragem, uma força sobrenatural. Não. Ele diz assim, seja forte e corajoso. Por quê? Porque força e coragem é uma característica que Josué precisava desenvolver. Então, força e coragem era uma característica que tinha a ver com ele. E ele diz assim, seja forte e corajoso, mas a pergunta é, por quê? Porque ele diz assim, porque você vai guiar esse povo. Então ele dá uma direção para Josué, ele diz assim, seja forte e corajoso, e ele dá um motivo, porque você vai guiar esse povo. E ele diz assim, cuide para viver aquilo que está na palavra. Ele diz isso para Josué. Então, cuide para cumprir tudo aquilo que eu estabeleci. Então, quando você, né, vê essa palavra e você entende que Deus dá uma direção para Josué, Deus dá uma direção que fazia com que ele se movimentasse, isso tem muito a ver com esse assunto de oração. Existem coisas na sua vida espiritual que vai depender muito de você. Então, por que eu estou usando essa palavra específica de Josué? Porque não vai descer sobre você um desejo sobrenatural de orar. Não vai descer. Se você admira pessoas que oram com profundidade, se você conhece pessoas que são homens e mulheres de oração, e você quer essa unção da oração sobre você, saiba que isso não vai acontecer. Essas pessoas que são poderosíssimas em oração, elas podem pôr a mão na sua cabeça, mas não vai ter como compartilhar algo que essa pessoa começou a exercer do início, né, com muito pouco, com uma pouca semente até o que ela vive hoje. Não tem como passar para você de forma sobrenatural, né, algo que ela foi construindo. Então, não fica esperando que a fome da oração, o desejo da oração vai surgir de forma sobrenatural. Assim como Deus não fez com que Josué tivesse força e coragem de forma sobrenatural, né? Josué precisou exercer força e coragem, assim também é com a oração. Você vai precisar desenvolver, né, esse fruto da oração. Jéssica, então como que eu faço? Porque se você é assim como eu, né, que gosta das coisas bem explicadinha, eu digo para você, começa com pouco. Se eu disser para você assim, você precisa fazer um exercício físico. Se você é uma pessoa que foge do exercício físico, o que você vai dizer? Ai, não, exercício físico eu não aguento, academia, não quero pegar peso, é muito difícil. Talvez se você é uma pessoa que não gosta de uma atividade física, talvez você vai ver o grande, né?
para eu me exercitar, eu vou ter que fazer coisas muito grandiosas, vou ter que ir para esteira. Talvez você está olhando lá no alto, mas e se eu disser para você assim, começa caminhando? Se eu disser para você, começa caminhando. Talvez você ainda vai dizer assim, ai, mas caminhar, eu vou ter que caminhar todo dia, andar. Eu falei, não, todo dia não. Começa 2 vezes na semana. Vai lá, 2 vezes na semana. Coloca uma roupinha, acorda, coloca uma roupinha, vai caminhar. Tá vendo como é que fica mais leve? Você, muitas das vezes, está querendo orar 1 hora. Ou talvez você quer orar e o fogo descer, o fogo do céu descer. Talvez você quer começar já, não, eu vou começar uma vida profunda de oração. Aí você já quer que Jesus apareça para você, né, de forma física na sua frente. Você quer sentir seu corpo todo arrepiado. Calma. Você precisa construir uma vida de oração. Se você realmente quer ter uma vida de oração com profundidade, se você quer manter uma vida de oração profunda, com relacionamento íntimo na oração, você precisa começar por baixo. Começa com pouco. Falando em pouco, a Bíblia também tem uma passagem que Jesus conta a seguinte parábola. Ele diz que um senhor, ele chama 3 servos e ele dá para cada um deles uma quantidade de talentos. Talentos na época era uma grande quantia de dinheiro e valor, né? Então, para um ele dá 1, para o outro ele dá 2, para o outro ele dá 5. Então, os 3 receberam uma quantidade de talento, ou seja, um valor, né? E aí ele vai. Quando ele volta, ele quer saber o que esses servos fizeram. Olha, o que vocês fizeram com o talento que eu dei para vocês? E aí aquele que deu 5, ele multiplicou o dom, o talento. Aquele que tinha 2, multiplicou o talento. E aquele que tinha 1, ele falou assim, eu tive medo e eu enterrei o talento. Porque eu tive medo que o Senhor não fosse agradado que eu fizesse com ele, que eu perdesse, o que fosse. E eu enterrei o talento. Então agora toma aqui o seu talento de volta. Então, Jesus, contando essa parábola, ele coloca esse servo que enterrou como um servo mau. E esses 2 que duplicaram, né, que multiplicaram o talento, ele engrandece, né, e abençoa, né, beneficia esses 2 servos. O que Jesus está querendo dizer aqui? O que são talentos, Jéssica? Talentos hoje é qualquer coisa que Deus entregou para você. Seu talento hoje pode ser a sua família, sua esposa, seu marido ou seus filhos. Seu talento hoje pode ser o seu tempo, ou é o seu tempo. O seu talento hoje pode ser um dom que Deus te deu, uma característica, uma capacidade. O que Deus colocou? Talvez o seu talento seja recursos que Deus colocou na sua mão, financeiro, recursos financeiros. O que você tem feito com tudo que Deus tem colocado na sua mão? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Então, muitas das vezes, a gente precisa entender o quê? Eu preciso ser fiel um pouco. Eu vou começar, Deus colocou esse tempo para eu administrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar aqui, ó, mesmo que seja um pouquinho, mas um pouquinho a cada dia, aos pouquinhos eu vou aumentando. Talvez você tenha filhos, e é um talento que Deus te deu. E a vida de oração é importante para os seus filhos. Eu lembro que hoje, né, nesse período agora, desse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, meu filho mais velho, ele está com 6 anos. Mas eu lembro quando ele tinha aí 4 anos mais ou menos, ele começou a ter um entendimento maior, né, de começar a prestar mais atenção nas coisas. E antes, o que eu fazia? Eu sempre orava, tipo, se ele estava na sala, eu ia orar no quarto, né, quando ele era bem pequenininho, porque quando você tem uma criança de 1 ano e você dobra o seu joelho para orar, a criança acha que você está brincando de cavalinho, então ela já sobe nas tuas costas. Então eu criei esse costume, né? Se ele está brincando em um lugar, às vezes eu queria orar, eu ia para um outro lugar, dobrava meu joelho, né? Deitava no chão, né? Eu jogava com a cara no pó e orava. Só que quando ele fez 4 anos, eu comecei a querer mostrar para ele, na prática, a oração. Então o que eu fazia? Eu comecei a fazer orações bem pontuais para ele ouvir. Então eu lembro que às vezes ele estava vendo televisão, vendo um filme, e aí eu dobrava o joelho do lado dele e ele falava, mãe, o que você está fazendo? Eu falava, eu vou orar.
E aí eu começava a orar, orava por ele, eu orava alto para ele ouvir. E eu começava a falar várias coisas, pedir pela escola, Senhor, o Joaquim, ele é um menino tão bom, abençoa ele, cuida dele. E eu orava pela esposa, a futura esposa dele, a futura família dele, o futuro trabalho dele, os passos. E eu começava a orar, orava pela minha família, né, pelos avós dele. Eu fazia orações específicas para que ele pudesse ouvir o que eu estava orando. Por quê? Porque a oração ela precisa ser enraizada na vida dele também. Então você vê que eu comecei a fazer uma oração específica para que ele pudesse ver e aos pouquinhos. Então ele começou a ver aqui, aí o outro dia ele via ali, aí teve um período que ele estava sentindo uma dor na barriga, mãe, ora por mim, entende? Ele começou a administrar uma fé já. Às vezes mãe, eu chamava ele para orar, vamos orar, filho? Não, quero não. Aí a segunda vez eu, vamos orar, filho? Ele, não, eu quero não. Aí a terceira vez que eu falei, vamos orar, filho? Ele, vamos. Aí às vezes eu dobrava meu joelho, não pedia ele para orar, e ele ia orar. Então assim, você percebe que ele como uma criança, eu fui ensinando que eu pouco. Se eu chegar para ele e falar, vamos orar aqui meia hora, uma hora, talvez ele não vai querer, entendeu? Mas se eu fizer aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, tudo isso vai sendo construído. Então, resumidamente, o que eu posso dizer para você é que se você quer ter uma vida de oração profunda, se você quer ter intimidade com Deus através da oração, se você quer realmente tornar isso, né, algo enraizado em você, saiba que você precisa ser fiel no pouco. Começa no pouco. Eu digo para você que a oração prolongada, a oração quando passa ali de meia hora, ela é uma oração muito mais prazerosa, onde você já vai estar muito mais envolvido na oração. Então, se você só consegue orar 5 minutos, se você acha que orar 5 minutos é muito, começa com 1 minuto, com 2 minutos. Você vai aos pouquinhos aumentando. Quando você perceber, você vai estar orando meia hora, você vai estar orando 1 hora, e a oração, já tem estudos aí que dizem que oração até abre a sua mente para que você consiga raciocinar melhor, para que você consiga resolver conflitos, né? Se tiver questões aí para resolver, você consegue abrir tua mente. A oração ela é muito importante para a vida do cristão, para a vida de qualquer um, porque a oração, a meditação, a entrega, tudo isso é muito importante para o nosso espiritual, para o nosso emocional. Então busca isso. Eu espero ter ajudado você, eu espero que você, né, eu te abençoo para que você tenha uma vida profunda de oração. E saiba que quando você escolhe fazer a diferença, quando você escolhe se posicionar, Deus recompensa. A Bíblia vai dizer que Jesus ele diz assim: qual é o pai que quando um filho pede um pão, ele dá uma pedra? Ou quando pede um peixe, ele dá uma cobra? Não. Se vocês são maus e sabem dar boas coisas para o teu filho, quanto mais Deus não dará a vocês o Espírito Santo. Então, se você quer ter uma vida profunda de oração, peça a Deus, fala assim, Pai, me dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que me guia a falar contigo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Peça ao Pai, fala assim, Pai, o Senhor disse que se eu pedir o Espírito Santo, o Senhor vai me dar, então me dá Ele, coloque Ele dentro de mim. Faça com que, Espírito Santo, eu consiga falar com Deus em oração. Me dê força, me ajude a desenvolver força, a desenvolver coragem. Fala com o Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, me ajuda a ter uma vida constante de oração. Então peça ao Espírito Santo, Deus ele não vai negar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu conselheiro. O Espírito Santo é aquele que te guia às águas profundas. Se você quer viver uma vida de intimidade, com profundidade em Deus, saiba que o Espírito Santo ele vai te guiar se você pedir a ele, tá bom? Então fica com essa palavra, que você consiga aí ter uma vida de oração. Sabe que existe uma batalha espiritual para que você não consiga, mas repreenda toda a obra do inimigo, repreenda toda adversidade, toda dificuldade. Faça agora aí, abra sua boca e fala, eu repreendo agora todo impedimento para que eu não venha ter uma vida de oração. Diga aí com a tua boca, eu repreendo toda a obra do inimigo para que eu não venha conseguir ter uma vida de oração. Diga em voz alta, o inimigo não vai calar a minha voz. Eu consigo, pelo poder do nome de Jesus, falar com o meu Pai em oração.
Deus ouve a minha oração. Fala essas palavras, manda informação para o mundo espiritual, porque eu tenho certeza que se você usar essas ferramentas, você vai conseguir ter profundidade na oração, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E fica comigo aí nessa comunidade que a gente está construindo, tá bom? Um beijo grande para você, tchau, tchau, até o próximo vídeo.